Obrigado ao Supremacy World War III por patrocinar o vídeo. De A a Z, o mundo secreto tem uma história para cada letra. Chefe de espionagem que liderou a inteligência nazista enquanto a sabotava internamente. O cadáver que enganou Hitler e o túnel que a KGB conhecia antes da primeira pá tocar o solo. Família que vendeu códigos navais dos Estados Unidos por 18 anos e o criminoso que virou o agente duplo mais famoso da Grã-Bretanha. Este é o volume 1 da Enciclopédia da Espionagem. 26 letras, 26 verbetes da história da inteligência. As histórias deste vídeo ocorreram longe do campo de batalha, com informações passando discretamente entre pessoas. Mesmo assim, essas trocas decidiram guerras e derrubaram governos. Essa é a vantagem que o patrocinador de hoje oferece a você. Supremacy World War III é um jogo online gratuito de grande estratégia PVP, onde você lidera uma nação real em uma guerra global moderna. Construa suas forças, incluindo tanques, jatos e submarinos, gerencie economias e forme alianças com até 99 comandantes controlados por jogadores reais. Competindo em tempo real em partidas que podem durar semanas, o poder está realmente em suas mãos. Compartilhe suas informações ou traia seus aliados quando for conveniente para você. A temporada 20, The Underworld Protocol, foi lançada com o Shadow Exchange, um mercado negro secreto para jogadores que buscam vantagens estratégicas arriscando-se diplomaticamente. Se for pego, as consequências virarão manchete e afetarão a moral da sua nação. Disponível para PC e dispositivos móveis. Novos jogadores que usarem o link na descrição ou comentário fixado recebem o Elite Railgun grátis, uma unidade sazonal de $40 disponível por 30 dias. A é de Abwehr, o serviço de inteligência militar de Hitler, e uma das agências de espionagem mais infiltradas da história. A Abwehr, que significa defesa em alemão, era responsável pela contra-inteligência e atuava como olhos e ouvidos do exército alemão. Sob o comando do almirante Wilhelm Canaris, tornou-se um império de espiões, sabotadores e agentes secretos em 4 continentes. No papel, era formidável. Na prática, estava podre de cima a baixo porque Canaris odiava os nazistas. Ele era um traidor improvável. Ele foi um comandante de submarino condecorado na Primeira Guerra Mundial, nacionalista e dedicou a vida a servir a Alemanha. Mas ele viu o regime que servia a cometer atrocidades e algo nele se quebrou. Ele não conseguiu desertar, então ficou e sabotou, vazando planos para os aliados e abrigando judeus em sua organização. Ele entrou na Orquestra Negra, rede de oficiais alemães que planejavam matar o Führer. E não foi só Canaris. A Abwehr se tornou um refúgio para oficiais que queriam resistir sem parecer que estavam resistindo. Homens que disfarçavam sua oposição com trabalho de inteligência. A agência estava infestada de conspiradores em todos os níveis, um ninho de traição silenciosa operando à vista de todos. A Abwehr obteve algum sucesso. Na Holanda, capturou agentes britânicos e usou seus rádios por 2 anos para enviar informações falsas a Londres. Na Turquia, receberam documentos ultra-secretos fotografados pelo criado do embaixador britânico. Mas nada disso importava porque o comandante agia contra eles. Hitler nunca confiou totalmente na Abwehr, vendo-a como um clube de oficiais aristocráticos sem fervor ideológico. Ele estava parcialmente certo. O que ele não percebeu foi que a corrupção atingia até o gabinete do almirante. SS e Gestapo rondaram por anos em busca de provas. Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler desprezavam Canaris, considerando a Abwehr uma relíquia da antiga elite militar e pouco leal à causa nazista. Em fevereiro de 1944, Hitler já tinha visto o suficiente. Ele dissolveu a Abwehr e entregou a inteligência militar para a SS. Canaris foi preso. Após o fracasso do atentado à bomba em julho, investigadores acharam seus diários, provas de anos de traição silenciosa. Eles o enforcaram em Flossenbürg, em abril de 1945, apenas 3 semanas antes do fim da guerra. A Abwehr era o serviço de espionagem nazista. Seu chefe foi um dos agentes aliados mais eficazes da guerra, e ele nunca desertou, nunca fugiu, nunca deixou de fingir servir ao regime que desprezava. B é de Túnel de Berlim, passagem secreta escavada pela CIA e MI6,
para grampear linhas telefônicas soviéticas na Guerra Fria. No início dos anos 1950, os soviéticos perceberam as escutas ocidentais. Eles mudaram as comunicações militares do rádio para linhas terrestres enterradas, consideradas seguras e imunes a grampos, ou assim acreditavam. A CIA e o M6 tinham uma ideia diferente. Se não puder interceptar os sinais, vá à fonte, cave um túnel sob a fronteira e grampeie os cabos diretamente. Eles iniciaram as escavações em 1954, alegando construir um depósito do Exército dos Estados Unidos no setor americano. A ideia era esconder a operação à vista de todos. No subsolo, engenheiros avançaram com um poço de aço por quase 500 metros rumo a Berlim Oriental, passando entre guardas soviéticos que ignoravam o que ocorria sob seus pés. Em maio de 1955, as escutas estavam ativas e as informações começaram a chegar. Em 11 meses, eles gravaram 50 mil rolos de fita, quase 500 mil de conversas. Incluía a movimentação de tropas soviéticas, conflitos internos na Alemanha Oriental e o funcionamento interno da inteligência russa. Centros de processamento em Londres e Washington operavam 24 horas exigindo 300 pessoas só para transcrever o material coletado. Foi um triunfo da engenharia e da espionagem. Havia só um problema. Os soviéticos já sabiam disso antes da primeira pá tocar o solo. George Blake, oficial do M6 que se tornou um agente soviético infiltrado, participou das reuniões e relatou tudo a Moscou. A KGB enfrentou uma escolha: encerrar a operação ou proteger seu agente. Eles escolheram Blake. Por 11 meses permitiram que segredos reais circulassem por aqueles cabos, em vez de arriscar expor seu agente na inteligência britânica. Quando finalmente descobriram o túnel em abril de 1956, eles encenaram tudo perfeitamente. Uma equipe de reparos o encontrou por acaso, logo após Blake ser transferido em segurança. Convidaram a imprensa mundial esperando indignação pela traição americana, mas o tiro saiu pela culatra. O Ocidente viu engenhosidade no túnel. Os soviéticos, sem querer, deram à CIA e ao MI6 uma vitória de relações públicas. O túnel de Berlim gerou mais informações brutas do que quase qualquer operação de sua época. E tudo isso ocorreu porque Moscou considerou um espião mais valioso que os segredos de um exército. CEA de 5 de Cambridge. Na década de 1930, a inteligência soviética realizou talvez a operação de espionagem mais devastadora da história, recrutando 5 estudantes da Universidade de Cambridge que se infiltrariam profundamente no coração da inteligência britânica. Esses espiões não buscavam dinheiro, mas acreditavam de fato na causa comunista. Kim Philby é o mais infame e causou mais danos. Ele entrou para o M6 e chegou a chefiar a seção 9, justamente a divisão responsável por caçar espiões soviéticos. A partir dessa posição, ele protegeu toda a rede enquanto enviava centenas de agentes ocidentais para a morte. Enviado a Washington como agente do M6 junto à CIA, Philby acessou os deciframentos ultrasecretos Venona, esforços americanos para decifrar códigos soviéticos. Ele traiu sistematicamente cada operação e cada nome, todo segredo que passava por sua mesa. Donald MacLean infiltrou o Ministério das Relações Exteriores e conseguiu talvez o cargo mais sensível, secretário do Comitê de Política Combinada sobre Desenvolvimento Atômico. Ele revelou segredos do Projeto Manhattan a Moscou, acelerando o desenvolvimento nuclear soviético por anos. Sua informação mais crucial foi avisar Stalin de que os Estados Unidos não usariam armas atômicas na Coreia. Guy Burgess, homossexual extravagante e alcoólatra, foi mensageiro e recrutador. Enquanto trabalhava na BBC, MI6 e Ministério das Relações Exteriores, ele contrabandeava documentos nucleares e planos da OTAN para seus controladores soviéticos. Anthony Blunt, renomado historiador de arte, trabalhou no MI5 na Segunda Guerra, interceptando comunicações diplomáticas. Após a guerra, ele passou a cuidar das obras de arte da rainha e foi nomeado cavaleiro. Quando sua traição foi descoberta, ele perdeu o emprego, só isso. John Cairncross, brilhante linguista, atuou em Bletchley Park, onde roubou mensagens alemãs decifradas da Enigma. Os soviéticos usaram essas informações para vencer a Batalha de Kursk. Antes, ele entregou o relatório Mord, alertando Stalin sobre a viabilidade das armas atômicas.
a exposição do grupo foi gradual. Em 1951, as decifrações de Venona identificaram MacLean. Philby o avisou por meio de Burgess, e ambos fugiram para Moscou, um erro que expôs o próprio Philby. Philby desertou em 1963, Blunt confessou em 1964 em troca de imunidade. Sua traição foi mantida em segredo do público até 1979. Cairncross só foi identificado publicamente em 1990. O dano foi catastrófico. Os 5 de Cambridge aceleraram o programa nuclear soviético, traíram incontáveis agentes e destruíram a cooperação de inteligência anglo-americana por uma década. As perseguições paranoicas de infiltrados por James Angleton paralisaram a CIA por anos. 5 homens, recrutados como estudantes, quase destruíram a inteligência ocidental por dentro. Os 5 de Cambridge mostram que as armas mais perigosas nem sempre são visíveis. D é de Dead Drop, a resposta do espião para um problema simples. Como passar segredos para alguém que você não pode correr o risco de encontrar? Se um espião encontra seu contato pessoalmente e algum está sendo vigiado, ambos são comprometidos. O Dead Drop elimina essa necessidade. Antigamente, alguém deixava algo como um rolo de filme, mensagem codificada ou dinheiro em um esconderijo combinado. Horas ou dias depois, a outra pessoa pega o objeto. Eles nunca se encontram ou conversam pessoalmente. O ponto morto é o intermediário que viabilizou jogos de espionagem por séculos. Os esconderijos são deliberadamente banais. Um tijolo solto em uma parede, talvez uma abertura embaixo de um banco de parque, ou até mesmo uma árvore oca. O melhor ponto morto é aquele que ninguém jamais pensaria em olhar, nem uma vez sequer. Os recipientes são feitos para se misturar ao ambiente e podem ser moedas ocas para microfilme, parafusos falsos ou embalagens descartadas de fast food. Esconder o material é só parte do problema. É preciso avisar que o ponto está carregado sem contato, por isso espiões usam sinais. Pode ser uma marca de giz em uma caixa de correio ou um carro estacionado com as rodas viradas de um certo jeito. Só quem procura percebe algo tão comum. Embora a caixa morta reduza riscos, é geralmente assim que espiões são capturados. No dia 18 de fevereiro de 2001, o agente do FBI Robert Hansen dirigiu até o Parque Foxton, em Viena, Virgínia. Ele foi até uma passarela, se agachou e escondeu um pacote de documentos confidenciais embrulhados em plástico sob ela. Há mais de 20 anos ele abastecia e mantinha caixas mortas em parques de Washington, entregando alguns dos segredos mais danosos da história da inteligência americana à Rússia. Mas naquele dia, ele não voltou ao carro. Equipes do FBI o prenderam ali e ele foi enviado à prisão de segurança máxima, onde morreu em 2023. Os princípios do caixa morta foram adaptados para a era digital. Em 2008, Nathan Nicholson, filho do espião condenado da CIA Jim Nicholson, estava fazendo recados para a inteligência russa. Ele precisava se comunicar com seu contato sem deixar rastros. Usou uma conta de e-mail Yahoo compartilhada. Acessava, escrevia e salvava mensagens como rascunhos. Seu contato russo acessava a conta de outro local, lia e apagava o rascunho. Parecia que só 2 pessoas usavam o mesmo esconderijo em horários distintos. Você só pode imaginar as formas sofisticadas que espiões digitais usam para se comunicar. E é de Enigma, máquina de cifras criada para tornar as comunicações alemãs inquebráveis. Ela lembra uma máquina de escrever clássica e tinha função semelhante. Ao pressionar uma tecla, uma lâmpada acendia mostrando outra letra, gerando o resultado criptografado. Discos giratórios internos embaralhavam o sinal elétrico de modo diferente a cada tecla pressionada. Com mais de 100 sextilhões de configurações, os alemães confiavam que ninguém a decifraria e basearam sua máquina de guerra nessa certeza. O exército, a marinha e a Luftwaffe usavam a Enigma. Em 1939, cerca de 40 mil máquinas estavam em uso. Porém, os britânicos não foram os primeiros a decifrar o código. Foram os poloneses. Em 1931, o espião Hans Schmidt, que atuava no centro de cifras do exército alemão, vendeu manuais da Enigma e tabelas de chaves para a inteligência francesa. Os franceses estavam perdidos, mas os poloneses sabiam o que fazer. 3 jovens matemáticos do escritório de cifras polonês, Marian Rejewski, Jerzy Rojicki e Henryk Zygalski,
usaram os documentos roubados por Schmidt para reconstituir a fiação interna dos rotores da Enigma. Eles criaram um dispositivo eletromecânico chamado bomba para decifrar o código. Em julho de 1939, com a invasão alemã iminente, a Polônia tomou uma atitude que pode ter contribuído para a vitória dos aliados. Eles entregaram tudo, seus métodos, matemática e uma réplica funcional da máquina Enigma para a inteligência britânica e francesa. Foi uma das maiores transferências de inteligência da história, ocorrendo no momento certo, antes da Polônia ser dominada pelos nazistas. Em Bletchley Park, os britânicos expandiram o trabalho iniciado pelos poloneses. Alan Turing e Gordon Welchman criaram uma versão mais avançada da bomba, capaz de decifrar as chaves da Enigma com mais rapidez e precisão. Quando a Marinha Real capturou o submarino alemão U-110 em maio de 1941, eles apreenderam uma máquina Enigma intacta e seus livros de códigos. Isso expôs as comunicações navais alemãs durante a Batalha do Atlântico. As informações obtidas foram classificadas como ultra. Isso permitiu aos aliados redirecionar comboios para longe das matilhas de U-Boots e alertou Montgomery sobre os planos de Rommel no norte da África. Auxiliou no planejamento do dia D. A inteligência ultra é creditada por encurtar a guerra em até 3 anos, sem que os alemães desconfiassem. Durante todo o conflito, eles confiaram na Enigma, achando que suas comunicações eram seguras. Só décadas após a guerra descobriram que os aliados ouviam tudo. A história completa de Bletchley Park só se tornou pública nos anos 70. F é de bandeira falsa. Uma operação em que você finge ser outra pessoa completamente para que seu alvo nunca perceba com quem está realmente lidando. O termo surgiu na era da navegação à vela, quando navios usavam bandeira estrangeira para se aproximar do inimigo sem suspeitas. Na espionagem, o princípio é o mesmo. Você adota uma identidade falsa, uma afiliação falsa, uma causa falsa, um país falso, para fazer alguém fazer algo que nunca faria se soubesse quem você realmente é. E um dos exemplos modernos mais marcantes aconteceu dentro do próprio FBI. Earl Pitts era um agente especial, um homem do FBI com autorização de segurança e acesso a algumas das informações mais secretas dos Estados Unidos. Ele também era um espião a serviço da Rússia. O FBI suspeitava disso, mas suspeita não é prova. Eles precisavam que Pitts se incriminasse e, para isso, usaram a própria traição dele contra ele mesmo. Pitts estava inativo como espião desde 1992. Em agosto de 1995, agentes do FBI, se passando por visitantes de Moscou, entraram em contato com Pitts. Os homens afirmaram ser oficiais da inteligência russa, tentando restabelecer uma conexão perdida. Pitts caiu na armadilha ao achar que seus antigos controladores haviam voltado e retomou de onde parou. Nos meses seguintes, ele entregou informações em 22 ocasiões diferentes e aceitou $65 mil americanos como pagamento. A operação mostrou que Pitts não só estava disposto a espionar, mas já espionava há anos. Durante esses encontros, ele revelou detalhes de sua espionagem anterior desconhecidos pelo Bureau. Ele sugeriu outro infiltrado na inteligência dos Estados Unidos, pista que levou a Robert Hansen, um dos espiões mais prejudiciais da história americana. Pitts foi preso em 1996 e condenado a 27 anos de prisão federal. O poder de uma operação de bandeira falsa não está na mentira, mas no quanto o alvo deseja acreditar. Na era digital, isso é mais perigoso do que nunca. A agência de pesquisa da internet da Rússia não precisou recrutar um único informante para interferir na eleição dos Estados Unidos em 2016. Eles criaram grupos americanos falsos no Facebook e falsos ativistas no Twitter, além de movimentos de base fictícios, deixando que americanos reais fizessem o resto. Não eram necessários pontos de entrega secretos ou encontros com agentes, era só identidade fabricada em escala industrial. G é de GCHQ, a sede de comunicações do governo, a agência mais secreta da Grã-Bretanha e possivelmente a mais poderosa. Se o M6 coloca espiões em campo, o GCHQ escuta todo o resto. Isso inclui chamadas telefônicas, e-mails, tráfego militar criptografado e comunicações diplomáticas. São bilhões de comunicações interceptadas, filtradas e analisadas a partir de um enorme prédio circular em Cheltenham,
nos Cotswolds, que todos chamam carinhosamente de Donut. Suas origens remontam ao Bletchley Park. O GCHQ é o sucessor direto da Escola de Códigos e Cifras do governo, responsável por decifrar a enigma alemã e, assim, encurtar a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, a agência foi renomeada e transferida para Cheltenham, voltando-se então para a União Soviética e as décadas da Guerra Fria. Nos anos 70, o GCHQ era um nó central em uma das parcerias de inteligência mais ambiciosas já formadas. O acordo OCUSA uniu a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia em uma rede global de inteligência de sinais, o que hoje chamamos de 5 olhos. O GCHQ trouxe o que os americanos inicialmente não podiam oferecer: uma rede de estações de escuta pelo restante do Império Britânico, de Chipre a Hong Kong e ao Atlântico Sul. A agência podia interceptar comunicações em uma escala quase incompreensível. O que ela não conseguia era olhar para dentro. Jeffrey Prime era linguista de russo e entrou para o GCHQ em 1968. Ele também foi recrutado pela KGB quando estava em Berlim. Por quase uma década, ele foi subindo na organização até se tornar chefe de seção de uma de suas divisões mais sensíveis. Seu modus operandi era fotografar documentos em sua garagem e depois dirigir até Viena e Berlim para entregar tudo aos seus contatos. Sua queda foi diferente de tudo o que já se viu na história da Guerra Fria. Em 1982, a polícia de West Mercia, investigando agressões sexuais contra meninas, chegou a Prime a partir da placa parcial anotada por uma testemunha. Confrontado, ele foi para casa, confessou à esposa Rona e se entregou à polícia na manhã seguinte. Após uma noite angustiada, Rona achou o equipamento dele sob o assoalho. Ele recebeu 35 anos por espionagem e mais 3 anos pelas agressões. Hoje, o Donut abriga milhares de analistas, matemáticos e hackers. Decifrou comunicações extremistas após o 11 de setembro, desmantelou planos terroristas e agora lidera as defesas cibernéticas do país. Curiosidade: todo ano o GCHQ lança um quebra-cabeça de Natal para testar suas habilidades de decifração de códigos. H é de humano, inteligência humana, o método mais antigo de espionagem e aquele que toda geração tenta substituir pela máquina. Em outubro de 1962, enquanto navios americanos e soviéticos se aproximavam de um confronto no Caribe, a informação mais valiosa nas mãos de Washington não veio de um satélite ou de um avião espião, U-2. Ela veio de Oleg Penkovsky, oficial militar soviético que por meses transmitiu segredos ao Ocidente, arriscando-se muito por razões que ele nunca explicou totalmente. Durante a maior parte da Guerra Fria, a CIA, a KGB e todos os serviços de inteligência, entre eles, investiram pesado exatamente nisso: recrutar, comandar e proteger agentes humanos dentro de governos hostis. Era lento, caro, instável e muito perigoso. O tempo provou que os seres humanos são insubstituíveis. Nos anos 1990, satélites já fotografavam instalações militares a partir da órbita. A vigilância eletrônica podia varrer redes inteiras de comunicação. A CIA reduziu seu recrutamento, cortou pessoal e apostou forte na outra fonte de informações do inimigo, a inteligência de sinais. No dia 11 de setembro de 2001, o erro de relegar os agentes humanos aos livros de história foi realmente exposto. A Al-Qaeda não tinha silos de mísseis, ela tinha células, e essas eram pequenas, dispersas e mantidas unidas pela confiança pessoal e ideologia compartilhada. Satélites eram inúteis aqui. As análises após 11 de setembro chegavam sempre à mesma conclusão. Sem agentes em campo, não havia como infiltrar um inimigo novo e fragmentado organizacionalmente. A reconstrução da inteligência humana após o 11 de setembro foi extensa, mas o evento confirmou uma verdade. Na era digital, os humanos continuam relevantes. Ela se tornou essencial de outro jeito. A criptografia moderna pode ser impenetrável de fora. Um oficial de caso que acessa fisicamente o hardware, que copia uma senha, que rouba um token de criptografia, contorna tudo isso. Se a tecnologia é a fortaleza da inteligência, é o espião quem detém a chave dos portões principais. E é de ilegais. Espiões sem cobertura oficial e sem chance de voltar para casa se algo der errado. A maioria dos espiões capturados em outros países
têm ao menos uma saída, chamada imunidade diplomática. Eles atuam em embaixadas com cobertura oficial e, se descobertos, normalmente apenas são expulsos do país. Um espião ilegal não tem nada disso. Eles entram no país-alvo como cidadãos comuns, com vidas comuns, e então apenas esperam. Às vezes, começam a trabalhar logo. Outras demoram anos ou décadas, aguardando que seus controladores julguem que já se infiltraram o bastante para serem úteis. Antes do envio, uma agência de inteligência cria uma história de cobertura completa e plausível. Frequentemente, a história se baseia na identidade de uma criança morta, cujo registro de nascimento passaria por qualquer verificação, mas cuja existência não deixou vestígios. A KGB aprimorou isso. Rudolf Abel, agente de inteligência soviético, é o arquétipo oficial que entrou nos Estados Unidos em 1948 e se estabeleceu no Brooklyn sob o nome de Emil Goldfuss. A história dele era de um pintor e fotógrafo excêntrico, com um estúdio repleto de telas e equipamentos. Durante 9 anos, ele liderou uma rede de agentes e viveu como um artista boêmio de forma tão convincente que seus vizinhos lamentaram sua prisão. Mas qualquer espião só é tão bom quanto a companhia que mantém. Para Abel, ele foi traído por um subagente. Rino Rei Reinan entrou na embaixada americana em Paris e o entregou. Abel foi condenado a 30 anos. Ele cumpriu 5 anos antes de ser trocado na famosa Ponte Glienicke, em 1962, por Francis Gary Powers, o piloto americano do U-2 abatido sobre a União Soviética. O agente ilegal infiltrado não desapareceu com a Guerra Fria. Em 2010, o FBI desmantelou uma rede de espiões russos adormecidos ativa desde os anos 1990. 10 agentes infiltrados nos subúrbios americanos, vivendo como casais, criando filhos e participando de churrascos de bairro. Esse era o detalhe extraordinário. Após anos, identidades falsas e a cobertura, quase nenhum deles trouxe informações realmente valiosas. Eram comuns demais para chegar a algo relevante. O que levanta a questão que assombra toda a operação. O maior trunfo dos ilegais também é sua maior fraqueza. Cobertura mais profunda torna o espião mais seguro, mas o afasta do que vale a pena ser roubado. J. de Jennifer. Projeto Jennifer, isso mesmo. A CIA tentou roubar um submarino soviético do fundo do Pacífico sem ser notada. Só um segundo, editor Philip Thompson aqui. Na verdade, era Projeto Azorian. Quando a história vazou para a imprensa, chamaram-na erroneamente de Jennifer, e o nome pegou. No dia 11 de abril de 1968, um submarino soviético movido a diesel e eletricidade, designado K-129, afundou no Oceano Pacífico. Isso foi a 1.200 quilômetros a noroeste do Havaí. Os soviéticos buscaram por 2 meses sem sucesso e assumiram que o submarino estava perdido para sempre. Mas os Estados Unidos o encontraram. A rede de escuta acústica submarina da Marinha havia registrado a implosão e isso permitiu que eles identificassem a área geral. Um navio de reconhecimento encontrou os destroços quase intactos a mais de 3 milhas de profundidade. E junto com ele, 3 mísseis balísticos com ogivas nucleares, sistemas de torpedos e equipamentos criptográficos soviéticos. Um grande achado para a inteligência se alguém conseguisse alcançá-lo. A CIA decidiu tentar. O problema era claro. Não dá para mandar discretamente um navio da Marinha dos Estados Unidos recuperar um submarino soviético sem os soviéticos notarem. Então, a agência criou uma história de cobertura. Em 1970, a CIA procurou Howard Hughes, sabe, o bilionário industrial e tema do filme O Aviador, e usou as empresas dele como fachada. O resultado foi o Hughes Glomar Explorer, um enorme navio de resgate construído a um custo de 350 milhões de dólares americanos. Dentro havia uma grande garra mecânica chamada Clementine. O plano era descer a Clementine 5 quilômetros até o fundo do mar, agarrar o submarino e içá-lo por portas subaquáticas, como nos desenhos animados. No verão de 1974, o Glomar Explorer se posicionou, mas um erro do operador fez com que a enorme garra despencasse no fundo do mar. Clementine foi danificada, mas a equipe continuou. Conseguiram agarrar o submarino destruído e, por horas, parecia que iam conseguir. Quando o K-129 estava a cerca de 1 milha da superfície, a garra enfraquecida cedeu.
O casco do submarino quebrou e quase todo caiu de volta ao fundo do oceano. A CIA recuperou a seção dianteira da proa, 2 torpedos nucleares, equipamentos de comunicação e os restos de 6 marinheiros soviéticos. A operação ficou secreta até um roubo no escritório de Hughes revelar a história à imprensa. A CIA, como de costume, recusou-se a confirmar ou negar a operação. Essa evasiva agora tem um nome. Ela é chamada de Resposta Glomar e ainda é usada por agências de inteligência no mundo todo. Caia de KGB, a espada e o escudo do Estado Soviético. A segurança do Estado Soviético surgiu no caos da Revolução Bolchevique de 1917, quando Lenin precisava de um instrumento de terror e entregou a tarefa ao aristocrata polonês, que se tornou revolucionário, Felix Dzerzhinsky. Sua criação foi a Tcheca, uma força policial secreta sem supervisão legal ou responsabilidade. Ele a levou para um prédio na Praça Lubyanka, em Moscou. Nas décadas seguintes, ela passou por várias siglas, incluindo GPU e NKVD. Ela ganhou e perdeu funções conforme líderes soviéticos mudavam, todos temendo o que a polícia secreta faria se voltasse contra eles. As purgas de Stalin devastaram a NKVD. Trotsky foi assassinado no México por um agente da NKVD. Quando Stalin morreu em 1953, o chefe da sua polícia secreta, Lavrent Beria, agiu imediatamente para tomar o poder. O Politburo ordenou sua prisão e execução no mesmo ano. A liderança soviética notou que a polícia secreta ficou poderosa demais. Ela foi rebaixada de ministério para comitê e chamada, em russo, de Comitê de Segurança do Estado, a KGB. Mostrou-se uma das organizações de inteligência mais eficazes da história. Na década de 1930, agentes soviéticos recrutaram os 5 de Cambridge. Esses estudantes motivados ideologicamente ascenderam na inteligência e diplomacia britânicas, fornecendo segredos a Moscou por décadas. Na mesma época, redes da KGB infiltraram o Projeto Manhattan, roubaram o projeto de implosão da bomba atômica e deram à União Soviética paridade nuclear anos antes do previsto. Depois veio John Walker, criptógrafo da Marinha dos Estados Unidos, que vendeu os segredos navais mais sensíveis dos Estados Unidos por 18 anos. Depois, Eldridge Ames, oficial de contra-inteligência da CIA, vendeu aos soviéticos nomes de agentes soviéticos que trabalhavam para os americanos. A maioria foi executada. A KGB tinha uma fraqueza. Conseguia recrutar idealistas e comprar mercenários, mas não impedia que seus agentes se voltassem contra ela. O coronel Vladimir Vetrov forneceu milhares de documentos que revelaram o esquema de roubo de tecnologia da KGB à inteligência francesa. Em 1991, as reformas de Mikhail Gorbachev já haviam enfraquecido o medo que unia o Estado soviético, e o presidente da KGB, Vladimir Khrushchev, decidiu que era o bastante. Colocou Gorbachev em prisão domiciliar e deu um golpe de Estado. Ele fracassou em 3 dias. A União Soviética acabou 4 meses depois. Surgindo de suas cinzas, sob a nova Federação Russa, estavam o FSB e o SVR. Alguns, como Vassily Matrokin, argumentariam que o atual aparato de inteligência e segurança da Rússia é apenas uma nova reformulação da Tcheca. L é de Rede Lucy, a rede de espionagem mais misteriosa da Segunda Guerra Mundial. Rudolf Rössler não era o que você esperaria. Era um editor de temperamento calmo que vivia em Lucerna, Suíça, onde produzia literatura católica e panfletos antinazistas após fugir da Alemanha de Hitler em 1933, e ainda assim, a partir de 1941, Rössler, codinome Lucy em homenagem à sua cidade adotiva, estava fornecendo à inteligência militar soviética informações tão precisas e tão pontuais que chegavam a Moscou antes que os comandantes de campo alemães recebessem as mesmas ordens. Ele produziu cerca de 12.000 páginas datilografadas de informações de inteligência provenientes diretamente do alto comando alemão. Em junho de 1941, ele contou ao Kremlin tudo o que precisava saber sobre a Operação Barbarossa. Claro, Stalin descartou isso como uma provocação britânica. No dia 22 de junho, os tanques avançaram e Lucy se tornou intocável. Nos 2 anos seguintes, ele enviou quase diariamente atualizações sobre movimentos das tropas alemãs e ordens estratégicas de Hitler. No início de 1943, Rössler informou Moscou sobre uma grande ofensiva alemã prestes a começar perto de Kursk.
O Exército Vermelho colocou 400 mil minas e esperou. A batalha seguinte destruiu de vez o poder ofensivo alemão no leste. Como Rösler virou um espião tão eficaz ainda é um dos grandes mistérios não resolvidos da guerra. Uma teoria sugere que ele tinha acesso a uma rede de oficiais da Wehrmacht antinazistas. A segunda teoria diz que a inteligência militar suíça usou Rösler como intermediário para repassar informações aos soviéticos sem comprometer abertamente a neutralidade suíça. A terceira teoria diz que o Círculo Lucy era uma operação britânica, com o M6 enviando interceptações decodificadas da Enigma via Rösler para Stalin, que não confiava nessas informações vindas direto de Londres. A quarta, e talvez mais frágil teoria, é que Rösler recebia suas informações diretamente de Martin Bormann, o próprio secretário pessoal de Hitler. O Círculo Lucy foi desmantelado pelas autoridades suíças em 1943, mas Rösler foi libertado em 1944 e continuou operando após a guerra até 1952, espionando contra o Ocidente. Ele foi preso depois que descobriram que enviava microfilmes dentro de potes de mel e figos para uma caixa morta. Rösler não revelou nada no julgamento no ano seguinte. Ele recebeu apenas 1 ano de prisão. Ele morreu em 1958, levando seus segredos para o túmulo. De M6, a agência de espionagem britânica que inspirou James Bond e passou a maior parte de um século fingindo que não existia. O Serviço Secreto de Inteligência, seu nome oficial, foi fundado em 1909 em resposta à escala da espionagem alemã que ocorria em solo britânico. O primeiro diretor, capitão Mansfield Cumming, assinava documentos com um C verde e desde então todo chefe é chamado de C. O M5 atua apenas na segurança interna e contra-espionagem no Reino Unido, enquanto o M6 é responsável exclusivamente pela inteligência estrangeira. Assim como a CIA nos Estados Unidos, o M6 realiza espionagem e executa operações secretas no exterior. O governo britânico se recusou a reconhecer oficialmente o SIS até 1994, 85 anos após sua fundação. Um dos autores mais famosos da Grã-Bretanha, John le Carré, foi ex-agente tanto do MI5 quanto do MI6. Seus romances mostraram ao mundo o circo, uma versão decadente e moralmente duvidosa da inteligência britânica, com homens exaustos tomando más decisões em salas mal iluminadas. A carreira de Le Carré acabou quando Kim Philby, agente duplo soviético no SIS, traiu seus agentes para Moscou. Sua versão da inteligência britânica contrasta fortemente com a fantasia romantizada de Ian Fleming sobre um M6 impecável e impenetrável. O maior triunfo da inteligência do M6 pode ter sido um desertor. Oleg Penkovsky, coronel da inteligência militar soviética, forneceu material decisivo na crise dos mísseis de Cuba. Sem o agente do M6 em Moscou, outubro de 1962 poderia ter tido um desfecho bem diferente. Mas a história deles não é apenas de sucesso. Em 2003, o M6 repassou informações sobre armas de destruição em massa de Saddam Hussein, incluídas em dossiê público usado por o primeiro-ministro Tony Blair para justificar a invasão do Iraque. Investigações revelaram que as informações eram falhas, e o dossiê foi moldado para sustentar conclusões a que o governo já havia chegado pelo governo. Hoje, o M6 atua em sua sede em Vauxhall Cross, um grande prédio semelhante a uma fortaleza na margem sul do Tâmisa, apelidado de Legoland pelos londrinos. Ele explodiu no filme Skyfall, de Bond. É irônico que o setor mais secreto da inteligência britânica tenha um dos prédios mais reconhecíveis de Londres. Ed Nozenko, um oficial da KGB cuja deserção para a CIA em 1964 dividiu a agência por anos por causa de uma única questão. Ele era genuíno ou era um infiltrado? Yuri Nozenko procurou a CIA pela primeira vez em Genebra, em junho de 1962, passando informações em troca de dinheiro. Então, em 4 de fevereiro de 1964, 6 semanas após o assassinato do presidente Kennedy, ele entrou em contato com a CIA novamente e disse que queria desertar. Nozenko disse aos novos controladores que a KGB monitorou Lee Harvey Oswald nos 3 anos na União Soviética e concluiu que ele era pouco confiável e sem valor para a inteligência. Ele afirmou que a KGB não se envolveu no assassinato. Para alguns na CIA, isso parecia crível.
para o chefe da contra-inteligência James Angleton, só confirmou suas suspeitas. Em dezembro de 1960, um outro oficial da KGB chamado Anatoly Golitsyn havia desertado em Helsinki. As informações iniciais de Golitsyn ajudaram a identificar infiltrações soviéticas em serviços ocidentais. Mas Golitsyn também alertou Angleton que a KGB enviaria desertores falsos especificamente para desacreditá-lo e proteger seus agentes no Ocidente. Angleton, por algum motivo, considerou isso uma regra permanente. Quando Nosenko relatou sobre Oswald, Angleton achou que ele fora enviado para esconder o envolvimento soviético no assassinato de Kennedy. Seguiram-se mais de 1.200 dias de confinamento solitário em cela especial, interrogatórios hostis e nenhuma acusação formal. Em 1967, a CIA percebeu que não podia legalmente deter um homem indefinidamente sem acusação. A responsabilidade por Nosenko foi assumida por um agente de segurança chamado Bruce Solly, que o levou a outra casa segura e fez novas entrevistas. Solly acreditava que pistas de Nosenko foram suprimidas e, após um terceiro teste no polígrafo sem indicar mentira, Nosenko foi reconhecido como desertor genuíno em 1º de março de 1969. Recebeu $150 mil como compensação, ganhou nova identidade e trabalhou como consultor da CIA até o fim da carreira. O conflito interno desencadeado pelo caso Nosenko causou danos duradouros. A desconfiança de Angleton arruinou carreiras de oficiais injustamente acusados e ocultou pistas de contra-inteligência não investigadas. O caso Nosenko ainda é analisado em treinamentos de inteligência, e o que ele sabia sobre Oswald permanece sem solução definitiva. O O é de Operação Mincemeat, uma farsa britânica de 1943 que convenceu a Alemanha nazista a defender as praias erradas. Na primavera de 1943, os aliados haviam expulsado o eixo do norte da África e precisavam voltar ao continente europeu. O alvo era a Sicília, fortemente fortificada e onde os comandantes alemães esperavam o ataque. Para conquistá-la sem grandes perdas, era preciso distrair os alemães. A solução veio do tenente-comandante Ewen Montague e do tenente de voo Charles Cholmondeley, ambos ligados à inteligência naval britânica. O plano deles era vestir um cadáver como mensageiro militar, colocá-lo com documentos ultra-secretos falsos indicando desembarques na Grécia e na Sardenha e deixá-lo na costa espanhola para que os alemães o encontrassem. Eles usaram o corpo de um homem não identificado de 30 anos morto por pneumonia em Londres. Patologistas achavam que uma autópsia mostraria líquido nos pulmões, sugerindo afogamento. Assim, John Doe virou o Major William Martin dos Fuzileiros Navais Reais. Os bolsos dele tinham itens típicos de um oficial: extrato bancário, canhotos de ingressos de teatro e uma carta de uma noiva fictícia chamada Pan. O principal destaque era uma carta do general Sir Archibald Nye, vice-chefe do Estado-Maior Imperial, ao general Alexander, afirmando que a Sicília era apenas uma distração e que as invasões reais ocorreriam mais a leste. No dia 30 de abril de 1943, o submarino HMS Seraph emergiu próximo ao Elva e soltou o corpo na água. Os britânicos sabiam que um agente alemão influente atuava ali, com acesso direto às autoridades espanholas locais. Um pescador espanhol encontrou o corpo naquela manhã e, dias depois, seus documentos foram copiados secretamente e enviados a Berlim. O corpo foi encontrado, mas ainda era preciso saber se a isca fora engolida. Os decifradores de Bletchley Park interceptaram a resposta alemã. A Abwehr acreditou totalmente. Hitler ordenou pessoalmente o envio de reforços para a Grécia e a Sardenha, moveu divisões de Panzer e minou águas erradas. Os aliados desembarcaram na Sicília em 9 de julho de 1943. Eles encontraram defesas tão fracas que a ilha caiu em 38 dias. Décadas depois, o corpo foi identificado como Glyndŵr Michael, um galês sem teto. Ele está enterrado no cemitério municipal de Uelva, e seu túmulo é mantido como memorial à contribuição que ele desconhecia. P é de Penkovsky, o espião que salvou o mundo. Oleg Penkovsky era coronel da GRU, a inteligência militar soviética. Ele estava lotado em Moscou no início dos anos 1960. Sua carreira havia estagnado.
A KGB soube que seu pai lutou pelo Exército Branco contra os bolcheviques, o que bastou para impedir sua promoção. Em 1960, diante da aposentadoria forçada, ele decidiu agir. Em agosto daquele ano, ele abordou 2 estudantes americanos em uma ponte em Moscou e lhes deu envelopes com instruções para entregá-los na Embaixada dos Estados Unidos. A CIA ficou cética. Parecia uma provocação da KGB. Quando Penkovsky foi a Londres em abril de 1961, como parte de uma delegação comercial soviética, uma equipe da CIA e MI6 se reuniu com ele por 2 dias. O que entregou mudou o jogo. Nos 18 meses seguintes, Penkovsky fotografou mais de 5.000 documentos soviéticos confidenciais usando uma câmera Minox. Ele passava filmes não revelados em trocas discretas com Janet Chisholm, esposa de um agente do M6 em Moscou, em um parque próximo ao seu escritório na rua Gorky. Entre os documentos fotografados por ele estava o manual do míssil balístico soviético R-12 de médio alcance. Em outubro de 1962, quando aviões espiões U-2 trouxeram fotografias de canteiros de obras em Cuba, analistas da CIA compararam as imagens com o manual de Penkovsky. As formas coincidiam. Kennedy sabia o que via e quanto tempo restava antes dos mísseis ficarem operacionais. Então ele salvou o mundo? Possivelmente, mas a situação tem uma complicação. Análises posteriores sugeriram que a KGB sabia sobre Penkovsky desde a primavera de 1961, ou seja, 16 meses antes de sua prisão em outubro de 1962. Eles deixaram que ele agisse, possivelmente controlando parte do que repassava, tornando-o um intermediário involuntário de informações misturadas ao material genuíno. Nunca se esclareceu totalmente quanto do que ele forneceu era autêntico e quanto foi moldado por Moscou. Penkovsky foi julgado por traição em maio de 1963 e executado pouco depois. A CIA publicou os documentos de Penkovsky em 1965, que se tornaram um best-seller. Q é de Q, o criador fictício de gadgets do M6 e o homem real que ajudou a inspirá-lo. Nos filmes de Bond, Q é o intendente da inteligência britânica. O homem de jaleco que entrega ao 007 uma caneta explosiva ou carro invisível pede para devolver inteiro e vê tudo ser destruído em menos de 1 hora. É uma das grandes duplas do cinema. O Departamento Q não foi criação de Ian Fleming, mas sim inspirado na vida real. Charles Fraser Smith, missionário cristão, virou engenheiro e trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial em um pequeno escritório em Londres. Ele era oficialmente funcionário júnior do Departamento de Vestuário do Ministério de Suprimentos. Seu verdadeiro trabalho era projetar equipamentos secretos para o M6-M9 e o Executivo de Operações Especiais. Fraser Smith atuava com mais de 300 empresas de manufatura em Londres, frequentemente encomendando peças à noite para ocultar dos funcionários do turno diurno o que era produzido. Ele nomeou suas criações de engenhocas Q, em alusão aos navios Q da Primeira Guerra Mundial, que eram navios mercantes com armamentos pesados ocultos abaixo do convés. Essas são só algumas criações dele. Botas de voo da Força Aérea Real tinham uma faca escondida no forro. Se um piloto fosse abatido, ele poderia cortar a parte superior de pele grossa e sair andando com o que pareciam ser sapatos civis comuns. Depois, um lápis oco com um mapa do Ruhr e uma bússola minúscula para ajudar aviadores abatidos a voltarem para casa. Fraser Smith também usou a psicologia básica como arma. Ele sabia que os guardas alemães, ao vasculharem os pertences de um agente secreto, seguiriam a regra padrão de que girar para a esquerda afrouxa para checar compartimentos ocultos. Tudo o que ele fazia era ao contrário. Sua rosca invertida para a esquerda fazia o inspetor apertar mais o recipiente suspeito ao tentar abri-lo. Sua contribuição mais sombria foi fornecer um recipiente para a Operação Carne Moída, plano de 1943, que usou um cadáver com documentos falsos na costa espanhola para enganar os alemães, fazendo-os crer que o alvo dos aliados era a Grécia, não a Sicília. Fraser Smith projetou o cilindro hermético com gelo seco que preservou o corpo durante a viagem de submarino. Ian Fleming, jovem oficial de inteligência naval na guerra, conheceu Fraser Smith. Quando se sentou para escrever James Bond, ele criou o Departamento Q como uma homenagem direta, o departamento fictício nomeado a partir do próprio termo que o homem real usava para seu trabalho. Fraser Smith deixou a inteligência após a guerra e comprou uma fazenda de laticínios no sudoeste da Inglaterra. O personagem que ele inspirou segue nos filmes de Bond mais de 80 anos depois.
R é de Rosenberg, Julius e Ethel Rosenberg, os únicos civis americanos executados por espionagem durante a Guerra Fria ou desde então. Julius Rosenberg era um engenheiro elétrico do Lower East Side de Manhattan, que espionava para a União Soviética desde 1942, com o codinome Liberal pela KGB. Sua rede entregou milhares de páginas de documentos sigilosos a agentes soviéticos, incluindo segredos nucleares dos Estados Unidos. Julius era casado com Ethel, aspirante a cantora e atriz. A peça-chave da operação de espionagem era o irmão mais novo dela, David Greenglass. Em 1944, Greenglass atuava como operador de máquinas em Los Alamos, Novo México, centro secreto do Projeto Manhattan. Julius viu a oportunidade, recrutou David e sua esposa, Ruth pelas afinidades de esquerda, e criou um sistema simples de reconhecimento entre espião e mensageiro. O lado rasgado de uma caixa de gelatina, cortado de forma irregular. Greenglass ficaria com uma parte e o mensageiro levaria a outra. Em junho de 1945, Harry Gold foi a Albuquerque, apresentou o papelão correspondente e saiu com anotações e esboços da lente de implosão usada na detonação da bomba de plutônio. Esse era o projeto do Fat Man, bomba atômica lançada sobre Nagasaki 2 meses depois. A rede foi desmantelada 5 anos depois pelo Projeto Venona, programa secreto dos Estados Unidos que decifrava cabos soviéticos da guerra. A trilha ia do físico Klaus Fuchs ao mensageiro Harry Gold até David Greenglass, que por sua vez finalmente apontou o dedo para os Rosenbergs. Júlio foi preso em julho de 1950 um mês depois. Ambos foram condenados em 1951 e sentenciados à morte. Pedidos públicos de clemência foram negados pelo presidente Eisenhower. No dia 19 de junho de 1953, Júlio e Ethel foram executados na cadeira elétrica na prisão Singh. Os arquivos soviéticos abertos na década de 1990 resolveram a questão para Júlio. Ele era culpado sem sombra de dúvida. Para Ethel, a situação era diferente. Ela não teve nenhum papel operacional. A condenação baseou-se substancialmente no testemunho de David Greenglass de que Ethel havia digitado suas anotações. Ele depois admitiu que mentiu para proteger a esposa de um processo. O homem colocou a própria irmã na cadeira elétrica. Klaus Fuchs, o espião atômico mais prejudicial, foi julgado na Grã-Bretanha e ficou só 9 anos preso. O caso Rosenberg segue como um dos escândalos de espionagem mais controversos dos Estados Unidos. Se é de SIGINT, inteligência de sinais, a arte e a ciência de interceptar e decifrar as comunicações do inimigo. Enquanto a inteligência humana depende de espiões, desertores e informantes, a SIGINT se baseia na física. Ler a correspondência inimiga é uma prática tão antiga quanto a guerra. Na Primeira Guerra Mundial, decifradores britânicos da Sala 40 interceptaram cabos diplomáticos alemães e decifraram o telegrama Zimmermann. A proposta secreta da Alemanha ao México de aliança contra os Estados Unidos ajudou a levar os americanos à guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a SIGINT foi decisiva. Em Bletchley Park, criptoanalistas quebraram o enigma alemão, encurtando a guerra em alguns anos. No Pacífico, decifradores dos Estados Unidos quebraram códigos navais japoneses e usaram isso para emboscar a frota em Midway. Na Holanda, desde 1942, a inteligência alemã realizou o Englandspiel, o chamado Jogo da Inglaterra. Ao capturar operadores do SOE, mantiveram os rádios ligados, fingindo ser eles para Londres. Os britânicos enviaram mais agentes que também foram capturados pelos alemães. Quando terminou, em 1944, 54 agentes haviam sido entregues aos alemães. 47 foram executados. Após a guerra, o alvo mudou para o leste. Os Estados Unidos e o Reino Unido assinaram o Acordo UCUSA em 1946, dividindo o globo entre eles para a vigilância eletrônica. Canadá, Austrália e Nova Zelândia se uniram, formando a Aliança dos 5 Olhos. O aparato de escuta aumentou com grandes conjuntos circulares de antenas instalados globalmente. Aviões faziam rotas provocativas ao longo das fronteiras soviéticas para provocar a ativação dos radares e captar suas frequências, enquanto submarinos americanos instalavam escutas em cabos de comunicação soviéticos no fundo do mar. Satélites a 35 mil quilômetros da Terra
interceptavam ligações dos telefones instalados nos carros do Kremlin. Com a chegada da internet, a escala do possível mudou totalmente. Agências como a NSA e a GCHQ não precisam mais apontar antenas ou estacionar submarinos perto de cabos submarinos. As comunicações globais passam por poucos pontos de estrangulamento de fibra óptica, muitos nos Estados Unidos e Reino Unido. Hoje, ambas as agências processam bilhões de comunicações eletrônicas diariamente, filtrando-as em busca de alvos, padrões e ameaças. Resta esperar como a inteligência de sinais vai se expandir no atual mundo da IA. Teia de técnicas de espionagem. A arte de espionar sem ser pego. Técnicas de espionagem englobam tudo o que um espião faz para se manter invisível, contatar informantes, transmitir informações sem encontros e criar uma cobertura forte contra investigações. Trata-se mais de disciplina do que de aparelhos, e geralmente não é algo dramático ou glamouroso. A solução para se comunicar com alguém que não se pode encontrar é o caixa morta. O espião deixa o material em um local combinado sem contato direto. Pode ser uma árvore oca, fenda na parede ou banco de parque para coleta posterior. Nenhuma das partes está no mesmo lugar ao mesmo tempo. A tecnologia moderna fez a espionagem se adaptar à era digital, mas os princípios fundamentais permanecem. A história de cobertura não mudou. Um oficial de inteligência em outro país precisa de um motivo para estar lá que não envolva inteligência. Oficiais sob cobertura oficial atuam em embaixadas com imunidade diplomática para proteção. Já os que usam cobertura profunda, chamados ilegais, não têm essa imunidade. Eles constroem o que o ramo chama de lenda, uma identidade fabricada, completa com documentos, histórico e uma vida plausível. O programa de ilegais da KGB mantinha oficiais infiltrados por anos em países ocidentais, vivendo como cidadãos comuns, alguns por décadas antes de serem ativados. O recrutamento tem lógica própria. As agências de inteligência resumem as motivações para a traição no acrônimo MAIS: dinheiro, ideologia, chantagem e ego. A maioria dos casos envolve mais de um fator. Alvos com problemas financeiros podem ser comprados e controlados por ameaça de exposição. A chantagem reforça a abordagem inicial. Tudo isso se baseia no mesmo princípio: diminuir contatos, exposição e o número de pessoas informadas. Menos conexões significam menos para desfazer. Isso é compartimentalização, razão pela qual a maioria das operações de inteligência não se torna pública. Só conhecemos os casos em que as técnicas falharam, os que funcionaram não deixaram rastro. O incidente do U-2 do abate de um avião espião dos Estados Unidos que derrubou uma cúpula de paz da Guerra Fria antes mesmo de começar. No fim dos anos 1950, os Estados Unidos enfrentavam um problema. A União Soviética era fechada e Washington não sabia quantos mísseis nucleares Nikita Khrushchev tinha. A CIA construiu discretamente uma das aeronaves mais extraordinárias que já voaram, o U-2. Ele tinha envergadura de planador e voava acima de 70 mil pés quase no espaço, fora do alcance de radar e caças soviéticos, ou assim pensavam os americanos. Entre 1956 e 1960, os voos do U-2 forneceram aos Estados Unidos as melhores informações de inteligência da Guerra Fria. As fotos mostraram que Khrushchev exagerava seu programa de mísseis. Não havia defasagem de mísseis, mas o programa dependia totalmente de não ser descoberto. Em 1º de maio de 1960, o piloto da CIA Francis Gary Powers decolou de Peshawar, no Paquistão, na missão Sunspot, o voo de U-2 mais ambicioso até então, projetado para cruzar a União Soviética e pousar na Noruega. Mas ele nunca voltou. As forças soviéticas o rastrearam sobre Sverdlovsk e dispararam mísseis terra-ar S-75. Um deles explodiu próximo, derrubando a aeronave. Powers se ejetou e caiu de paraquedas nas mãos dos soviéticos. O U-2 se despedaçou, mas não se desintegrou totalmente. As tropas soviéticas recuperaram a fuselagem, a câmera e o filme não revelado. Powers não conseguiu alcançar o interruptor de autodestruição antes de ser arremessado para fora da cabine. A versão oficial de Washington era fraca, achavam que piloto e avião sumiram. Depois, disseram que uma aeronave de pesquisa meteorológica da NASA desapareceu ao norte da Turquia. Mas então,
Em 7 de maio de 1960, Khrushchev entrou no Soviete Supremo e revelou sua carta na manga. Os destroços, a câmera, o filme e o piloto, vivo e falando. Eisenhower foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a admitir publicamente ter autorizado uma operação de espionagem contra outro país. A cúpula de Paris, que abordaria desarmamento nuclear em Berlim, desmoronou rapidamente. A visita de Eisenhower a Moscou foi cancelada. Powers foi condenado por espionagem em Moscou e sentenciado a 10 anos, mas cumpriu menos de 2. Em 10 de fevereiro de 1962, na famosa Ponte dos Espiões, a Ponte Glienicke, na fronteira entre Berlim Ocidental e Alemanha Oriental, ele foi trocado pelo agente ilegal da KGB, Rudolf Abel. Os voos sobre o território soviético terminaram. Os Estados Unidos aceleraram o programa de satélites espiões Corona, criando uma nova forma de espionagem aérea. VE de Venona, programa de criptoanálise para interceptar e decifrar o tráfego de cabos soviéticos. Tudo começou em 1943, quando a criptoanalista civil Jean Graybill sentou-se no Arlington Hall, Virgínia, para organizar caixas de cabos soviéticos interceptados. A União Soviética era aliada na época, mas todos sabiam que era só um casamento de conveniência, mantido por um inimigo em comum. O projeto ficou tão sensível que nem o presidente Harry Truman soube totalmente da operação. Os soviéticos usavam o sistema de criptografia One-Time Pad, considerado inquebrável. Cada mensagem era criptografada com uma chave aleatória única, usada uma vez e descartada. Na prática, a pressão da produção na guerra fez fabricantes soviéticos copiarem milhares de páginas de chaves por engano, o que Meredith Gardner notou pelas repetições. Ele analisou cuidadosamente esse tráfego e começou a reconstruir o conteúdo. Das cerca de 1 milhão de mensagens soviéticas interceptadas, só 3.000 foram decifradas com sucesso. No fim dos anos 40, isso já permitia revelar nomes, incluindo cientistas do Projeto Manhattan que atuavam para Moscou. Essas pistas acabaram levando a Julius Rosenberg e Klaus Fuchs. Venona revelou Donald Maclean e Guy Burgess dos 5 de Cambridge aos britânicos antes de desertarem, mas isso gerou um problema. Se promotores dos Estados Unidos ou Reino Unido usassem uma transcrição da Venona no tribunal, Moscou saberia que sua correspondência era lida e tomaria medidas para evitar isso. O valor de inteligência do programa superava qualquer processo individual. Por isso, o FBI e a inteligência britânica mantiveram Venona como uma carta na manga. Eles sabiam onde os espiões estavam, mas precisavam de casos separados para acusá-los. Isso envolvia obter confissões, evidências físicas e atuar com informantes. Dos 340 indivíduos que o Venona identificou como tendo uma relação secreta com a inteligência soviética, menos de 20 foram levados a julgamento. O programa funcionou até 1980. Quando os arquivos foram desclassificados em 1995, ficou confirmado que a espionagem soviética nos Estados Unidos era muito maior do que o público sabia. Refere-se ao rede de espionagem Walker, família americana que vendeu segredos sensíveis da Marinha dos Estados Unidos à União Soviética por quase 20 anos. John Walker era oficial de comunicações da Marinha com autorização criptográfica ultra-secreta. Ele tinha dívidas crescentes. No fim de 1967, entrou na embaixada soviética em Washington, D.C., com um cartão de cifra de rádio do cofre de comunicações em Norfolk, Virgínia, e saiu com vários milhares de dólares em dinheiro. Walker, como oficial de vigilância de comunicações da Força de Submarinos do Atlântico, acessava sistemas que criptografavam as mensagens militares dos Estados Unidos. Na prática, era dar aos soviéticos acesso à correspondência da Marinha dos Estados Unidos. Ao se aposentar da Marinha em 1976, Walker recrutou seu irmão mais velho, Arthur, contratado da Marinha com acesso a arquivos técnicos de navios dos Estados Unidos. O próximo foi seu amigo Jerry Whitworth, operador de rádio da Marinha que repassou chaves de cifra e manuais criptográficos de centros do Pacífico e Índico. Por fim, seu filho Michael Walker entrou no grupo. Ele, escrivão no USS Nimitz, levava para casa documentos que deveriam ser destruídos. Walker tratava a operação como um negócio. Seus recrutas usavam câmeras Minox para fotografar documentos. Walker repassava filmes aos soviéticos por pontos de entrega secretos em estradas rurais de Maryland e Virgínia. Para valores maiores,
Ele ia a Viena ou Hong Kong e lavava o dinheiro pela sua empresa de investigação. Barbara, ex-esposa de Walker, sabia da espionagem desde 1968 ao encontrar dinheiro e documentos confidenciais em casa. Ela permaneceu em silêncio por 16 anos, só ligando para o FBI quando soube que seu filho Michael estava envolvido. A denúncia dela levou a uma vigilância de 6 meses, encerrada em maio de 1985, quando Walker foi preso em um motel perto de um local de entrega secreta em Maryland. John Walker fez um acordo judicial para reduzir a sentença de Michael, que cumpriu 15 anos. Arthur morreu em uma prisão federal em 2014. Jerry Whitworth foi condenado a 365 anos de prisão e continua lá até hoje aos 86 anos de idade. John Walker morreu na prisão em agosto de 2014 em Butner, Carolina do Norte. A Marinha dos Estados Unidos calculou que os soviéticos decifraram mais de 1 milhão de mensagens navais secretas. A rede de espionagem de Walker ainda é vista como um dos casos mais prejudiciais da história dos Estados Unidos. X é para o Comitê 20, o cérebro por trás da campanha de engano estratégico mais bem-sucedida da história militar. O Comitê 20, em que os 2X são algarismos romanos, era um comitê secreto interforças que gerenciava o sistema Double Cross na Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo era capturar, recrutar ou inventar todos os espiões alemães na Grã-Bretanha e usá-los para enganar Berlim com uma rede sincronizada de mentiras. E funcionou. O MI5 não só capturou quase todos os agentes alemães, mas também os controlava, incluindo excêntricos espiões voluntários motivados por razões pessoais contra o nazismo. Eles formaram um mosaico de agentes duplos com codinomes hoje lendários na espionagem. Garbo, um avicultor espanhol, Tricycle, um playboy sérvio, Brutus, um oficial polonês patriota, e Bronx, uma socialite peruana, estavam entre eles. Na cabeceira da mesa estava John Masterman, um historiador de Oxford que passou a Primeira Guerra Mundial internado em um campo civil alemão. Nas reuniões semanais do comitê com representantes da inteligência britânica, das Forças Armadas e depois da OSS americana, eles escolhiam cuidadosamente cada informação enviada à Alemanha. O Comitê 20 mantinha a credibilidade, permitindo que agentes enviassem informações reais a Berlim, como relatórios meteorológicos ou localizações de tropas, mas sempre cronometradas para chegar tarde demais e não terem utilidade tática. Com diferentes ramos da inteligência alemã cruzando essas informações e considerando-as precisas, a confiança nos agentes tornou-se absoluta. O teste final do sistema ocorreu em 1944. Para garantir o sucesso do dia D, o Comitê 20 queria que a Alemanha pensasse que a invasão seria em Pas-de-Calais, não na Normandia. O comitê usou sua rede para que agentes deixassem pistas sobre um grande exército fantasma reunido no sudeste da Inglaterra sob comando do general George Patton. Isso era pura ficção e integrava o plano de engano da Operação Fortitude. Berlim caiu na armadilha. Mesmo após o desembarque aliado na Normandia em 6 de junho, agentes da Double Cross convenceram Hitler de que era só uma distração. Hitler, acreditando que o ataque principal seria em Calais, manteve divisões blindadas em reserva por semanas, salvando muitas vidas aliadas. O relato de Masterman sobre a operação, publicado em 1972, virou um best-seller internacional. E é de caixa amarela, o sistema de vigilância colaborativo que quase destruiu a nobreza russa por dentro. Em dezembro de 1796, o czar Paulo I assumiu o poder com grande ambição, ser um governante realmente acessível ao povo. Sua mãe, Catarina, a Grande, mantinha a corte isolada e intocável. Paulo seria diferente. Ele ofereceu uma caixa de correio de ferro amarela embutida na parede do térreo do Palácio de Inverno em São Petersburgo. O czar tinha a única chave. À noite destrancava, levava as cartas ao escritório e lia. Qualquer um podia escrever. Príncipes ou servos pobres, não importava. Pela primeira vez, russos comuns tinham contato direto com o imperador, e isso funcionou por um tempo. Corruptos eram denunciados e burocratas responsabilizados. Mas tudo desmoronou ao dar às pessoas um canal direto e anônimo para o homem mais poderoso do país. Elas buscam vingança. Em pouco tempo, a caixa se encheu de falsas acusações de traição, disputas de vizinhança e rivais militares se atacando. Paulo, sempre temendo ser assassinado, levava todas as acusações a sério. A polícia secreta passou a prender com base em bilhetes anônimos.
A aristocracia vivia em constante terror, sem saber se um servo descontente havia colocado algo na caixa. O experimento acabou em 1798, quando Paulo abriu a caixa e encontrou uma caricatura sua e não achou graça. Ele mandou retirar a caixa e fechar a abertura com tijolos. 3 anos depois, em março de 1801, ele foi morto em seu quarto por nobres e oficiais. Portanto, ele estava absolutamente certo em ficar paranoico com a possibilidade de ser assassinado. A caixa amarela durou apenas cerca de 2 anos, mas a longa sombra que ela lançou sobre a história russa se estende até os gulags e além. Zed Zig-Zag, ou Ed Chapman, criminoso que virou o agente duplo mais famoso da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. Antes da guerra, Ed Chapman liderava a gangue Jelly, assim chamada por usar gel ignite para explodir cofres. Em 1939 já era um dos homens mais procurados da Grã-Bretanha. Tentou fugir para Jersey, mas os alemães invadiram. Percebendo uma chance, Chapman foi ao escritório do comandante alemão e se ofereceu como espião. A inteligência alemã acreditou em sua história e, após 1 ano de treinamento, o enviou à Inglaterra em dezembro de 1942. Missão: destruir a fábrica de aeronaves de Havilland em Hatfield, onde os britânicos faziam os bombardeiros Mosquito. Chapman tinha outros planos. Ao chegar à Grã-Bretanha, se entregou e se ofereceu para trabalhar para o MI5. Os britânicos aceitaram, mas ficaram em posição delicada. Para manter a cobertura, ele teve que convencer os alemães de que explodiu a fábrica, então forjaram tudo. Cenógrafos foram a Hatfield e decoraram a fábrica com papel machê e lonas para simular danos de bombas. Um jornalista publicou no Daily Express sobre um ataque de sabotagem. Aeronaves alemãs fotografaram os destroços e relataram sucesso. Chapman retornou à Alemanha como herói. A Abwehr lhe deu 110.000 Reichsmarks e concedeu-lhe a Cruz de Ferro, tornando-o o único cidadão britânico já condecorado pela Alemanha nazista por espionagem. Sua segunda missão, em junho de 1944, foi logo após o dia D. Os alemães queriam saber quão precisas eram suas bombas voadoras V1 em Londres. Chapman enviou coordenadas falsas a seus contatos, informando que os foguetes passavam da cidade. Os alemães diminuíram o alcance. Os foguetes seguintes caíram em áreas rurais ao sul de Londres, em vez de nas ruas, salvando muitas vidas britânicas. Chapman se aposentou no final de 1944. Ele recebeu 6.000 libras e um perdão pelos crimes cometidos antes da guerra. Viveu até 1997, e sua história só foi desclassificada em 2001. Ele não teve reconhecimento oficial da Grã-Bretanha e só recebeu a Cruz de Ferro. Obrigado ao Supremacy World War III por patrocinar o vídeo de hoje. Jogue grátis no PC e celular. Clique no link na descrição ou comentário fixado. E só nos próximos 30 dias, novos jogadores recebem o Elite Railgun, avaliado em $40 grátis.